Fala, Render People! No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode economizar muito tempo da sua vida simplesmente configurando o 3D Max do zero, desabilitando algumas coisas e habilitando outras que definitivamente vão fazer você ser muito mais produtivo. Então vem comigo que eu vou te mostrar já já. Olha só, gente, se você acabou de instalar o 3D Studio Max aí, ou se você já está com algum tempo ele instalado, mas ficam pulando coisas na sua tela, ou você gostaria de mexer em algumas coisas e não sabe porque você é iniciante no 3D Studio Max, não se preocupe, não precisa se desesperar, que hoje eu vou te mostrar como você vai configurar o 3D Max todinho, pelo menos a parte inicial, para você poder sim começar a produzir as suas imagens, criar suas modelagens, fazer o que tiver que fazer, ou até acompanhar os vídeos de tutorial que tem aqui nesse canal, né? Até porque uma das coisas que acontece bastante é que as pessoas olham e dizem o seguinte: André, mas meu Deus, eu aperto tal tecla e não acontece isso que você está fazendo, ou o meu Max é totalmente diferente do seu, como é que eu faço para ficar igualzinho? Então, para facilitar, para a gente passar uma régua aí de nivelamento e todos vocês compreenderem essa parte de configuração inicial, eu resolvi fazer esse vídeo. Vamos lá então? Mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal para não perder nadinha. Eu tô preparando grandes tutoriais e pequenos tutoriais também, isso mesmo, cenas do zero para iniciantes e também coisas avançadas para quem já trabalha na área e dicas do meu dia a dia de como eu resolvo algumas coisas através de técnicas fáceis e você vai poder aplicar aí nas suas cenas, tá? Então, para não perder nada, se inscreve aqui no canal e já deixe o seu joinha. Vamos lá? Gente, olha só, a primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar a tela aqui contigo e dizer o seguinte, ó. Se você é novo no Max aí, acabou de instalar esse programa, o que acontece? Vai aparecer isso aqui cada vez que você abre o Max, né? E de repente você tem que ir lá todas as vezes e fechar isso aqui. Então, para você economizar tempo, uma das coisas que você precisa fazer é vir aqui, ó. Aqui tá dizendo para aparecer isso todas as vezes que você liga o Max. Então você desabilita isso e pronto, você pode fechar e agora ele simplesmente não vai mais aparecer, tá? Então isso aí já vai te salvar um tempo. A outra coisa que você pode fazer é o seguinte, vamos falar aqui ó, dessas barras, tá vendo? Ó, isso aqui é porque eu já tenho o Corona instalado, o Corona Render instalado. Se você não tiver ele instalado ainda, isso aqui não vai ter, mas o que vai acontecer? Assim que você instalar, isso aqui vai pingar na sua tela. Ou quando você instalar o V-Ray ou qualquer outro plugin, ele talvez crie uma barra dessas. E não se preocupe, porque essas barras aqui, ó, elas são móveis, você pode colocar. Eu, por exemplo, gosto de arrastar e deixar ela aqui no cantinho, ó, tá? Então você pode fazer isso aí com ela. E outra coisa que você pode fazer também é clicar aqui com o botão direito, ó, e fazer o quê? Tá vendo que essa aqui é a Corona Render Oficial Toolbar? Você pode desligá-lo também se você não estiver utilizando, assim como qualquer outra barra que você tiver no Max. Ai meu Deus, mas agora subiu minha barra no Max, eu não sei mais o que fazer. Não, você pode pegar qualquer uma dessas barras, ó, para saber onde é que são as barras. Tá vendo que tem aqui uma dupla linha pontilhadinha? Então isso aqui é uma barra, tá vendo? Ó, você pode pegar e arrastar para lá, assim como aquela do Corona era. Ó, aqui começou outra, tá vendo? Ó? Então você tem aqui todas essas barras e você pode clicar em qualquer desses negocinhos aqui, ó, e vai aparecer as barras flutuantes. Então, por exemplo, o Corona Render Oficial Toolbar é só habilitar novamente e ele vai aparecer. Legal, vou arrastar ele e vou deixar ele aqui nesse cantinho, beleza? Outra coisa que é importante fazer, que eu gosto de fazer pelo menos, é o seguinte, ó. Quando a gente tem qualquer objeto, né, e a gente vai mover ele, a gente pode ativar o Snap, né? E o Snap faz isso, ó. Ele é um imã, né? Com algum ponto que a gente configura. Só que esse aqui tá configurado por default, olha só. Ele vem aonde? No grid, que é isso aqui, né? Ó, G, você liga e desliga o grid da tela e vem aqui no grid. Eu não quero no grid, eu quero sempre no Vertex. Então eu clico com o botão direito em cima desse Snap aqui, ó. E ao invés de deixar Grid Points, eu vou deixar Vertex, beleza? Porque daí agora sim eu consigo realmente, ó, pegar um Vertex. E se eu tiver outro box aqui, por exemplo, ó, fazer um aqui, ó, aí você vai ver, ó, vou dar um Move e daí com o Vertex ligado eu consigo desse ponto unir a esse ponto aqui certinho, ó, entendeu? Então faz sentido agora sim o meu Snap. Então, por default, eu uso o Vertex. Depois tem vários outros que, conforme a necessidade, a gente vai ligando ou desligando ali dentro, né? Mas para já não precisar ficar com o grid e sempre abrir o seu Max, deixar ele com o Vertex, você faz isso, beleza? Uma outra coisa que é importante é o seguinte, ó. Se você clicar
por exemplo, nesse aqui, ó, pull, no Z. Quando você for mover, ele está travado no eixo Z. Quando eu clico no X e vou mover, não importa o que eu faço com o meu mouse, ele está travado. Tá vendo que essa linhazinha tá amarela ali, ó? Ou no Y agora. Tá travado no Y. No Z, tá travado no Z. Beleza. Acontece que quando você tá com o Snap Angle ligado, você clica no X, ó, e na verdade ele fica todo livre ainda, né? Você não consegue travar o eixo e você às vezes gostaria que esse eixo tivesse travado, né? Porque é muito útil. Como é que você faz isso? Você clica aqui com o botão direito, tá? Também vai abrir aqui o Snap. Você vem aqui em Options e habilita esse aqui, ó, Enable Access Constraint. Pronto, você fazendo isso, agora mesmo com o Snap ligado, você consegue, ó, tá no eixo X, mesmo com o Snap ligado, Z, mesmo com o Snap ligado. Então a configuração aqui que tem que fazer, o que é? Clica no botão direito, bota o Vertex e aqui no Options, Enable Access Constraints. Beleza, então isso aqui é só outra coisinha que você vai fazer, tá? Agora a gente podia começar a configurar algumas coisas aqui no setup que são importantes. Por exemplo, Customize, tá? Você vai vir aqui, ó, em Units Setup. Isso é muito importante você deixar configurado. Por quê? A gente aqui no Brasil, a gente trabalha em metros e os projetos que vão vir de arquitetura, geralmente vão vir em metros, tá? Você pode, desculpa, em sistema métrico, né? E não no sistema de polegadas, que é o que tá vindo aqui, ó. System Unit Scale. Tá vendo que tá vindo inches? Inches significa polegadas. Então, você vai colocar centímetros, porque daí vai estar no sistema métrico e uma unidade não vai ser uma polegada, uma unidade vai ser 1 centímetro. Por que centímetro? Porque projetos de arquitetura tendem a ser em centímetros, né? Dá para usar metro? Dá para usar milímetro? Dá, mas geralmente milímetro é usado numa escala muito pequena, né? Por exemplo, projeto mecânico e tal, né? E metros provavelmente é utilizado em escalas maiores, sei lá, projetos urbanísticos e tal, então você vai usar metro, mas 99% dos trabalhos que chegam aqui são em centímetros, então eu aconselharia fortemente você deixar em centímetros aqui, tá? Então você veio aqui no System, Unit Setup e botou em centímetros. A outra coisa é deixar aqui em Display Unit Scale em métrico, tá? E daí onde está escrito Meters aqui, ó, você vai colocar centímetros também. Então você está bem alinhadinho, porque aqui está centímetros e aqui no display também está centímetros, ok? Você vai dar um OK. E pronto, você já configurou agora o sistema de coordenadas, né, e de unidades do seu 3D Studio Max. Bom, feito isso, agora a gente pode começar a mexer também nas preferências, tá? Então também vamos vir aqui em Customize Preferences. E a primeira aba que a gente tem aqui é esse geral, tá? E olha só, Scene Undo. O que é isso aqui? É quantos Ctrl Z dá pra fazer na sua cena, tá? Eu gosto de deixar o máximo que dá aqui, ó, que é... Ó, eu vou botar aqui, ó, 999 pra você ver o que vai acontecer. Tum, ele vai deixar 500. Por quê? Porque 500 é o máximo que ele permite. Então coloca 500 aqui, porque é bom, né? Você poder voltar às vezes. E às vezes você tem 3, 4, 10 aqui e quer dar mais Ctrl Z e não consegue mais voltar. Então é importante você deixar isso aqui, tá? Isso é a primeira coisa que eu gosto de arrumar aqui. Outra coisa que a gente pode vir aqui, ó, em File. E o que a gente pode fazer, gente? Uma coisa que eu gosto de fazer é Compress on Save. Por quê? Porque o nosso arquivo Max, quando a gente começa a trabalhar com cenas bem grandes, você vai ver que você vai precisar de bastante HD, né? Para poder salvar todos esses arquivos e tal. E se você dá um Compress on Save, o que ele faz? O Max já comprime esse arquivo e não vai salvar em RAR, nem zip, nem nada disso. Ele vai ser um ponto .max também. Só que faz essa experiência. Desliga esse Compress on Save ou deixa desligado, salva um arquivo lá que vai ter, sei lá, 100 MB. E daí você vai ligar o Compress on Save e vai salvar, você vai ver que o tamanho dele vai às vezes para menos da metade, tá? Então você economiza muito espaço em disco. Então eu prefiro deixar isso aqui, o Compress and Save on Save ligado, que ele vai comprimir o arquivo cada vez que você salvar, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem aqui, ó, Auto Backup. O que é isso, gente? Você tá trabalhando e daqui a pouco tem o Auto Save, né? Então ele começa a salvar e daí tipo, meu Deus do céu. Fica esperando ele salvar, esperando. Por um lado é bom, porque você garantiu que ele tá salvo lá na pasta de Auto Backup, mas... Por outro lado, isso pode ser bem incômodo e você pode perder muito tempo na vida, ainda mais quando você está trabalhando com cenas grandes. Eu prefiro confiar em mim, que eu tô sempre salvando, e também gosto de confiar nesse auto backup, só que daí eu dou um tempo maior para ele fazer. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, vem aqui ó, em número de
Auto Backup Files. Eu vou aumentar aqui, por exemplo, para 20 arquivos. Então, ele vai salvando o backup 1, 2, 3, 4, 5, até o 20, tá? Então, você tem lá 20 arquivos, até porque às vezes você, meu Deus, tem um arquivo lá que eu não salvei ontem, eu estava trabalhando. Daí você vai lá na pasta e ele tá lá ainda, tá? Então, eu vou aumentar aqui para 20. E daí, quando eu falei aquele intervalo de autosave, está aqui, ó, backup interval em minutos, tá? Então, pô, imagina a cada 5 minutos esse treco ficar salvando? Não, né? Então eu gosto de deixar aqui, ó, 20 minutos, às vezes até 30 minutos pra mim é bom. E daí com isso, a cada 30 minutos só que você estiver trabalhando sem salvar nada, ele vai lá e vai salvar um backup pra você. Então, isso aqui já resolve muito do problema de você economizar tempo pra não ficar repetindo esse autosave, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui em Viewport. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Se a gente for ver esse Selection Preview Highlights, eu não gosto, tá? Então eu vou desativar ele, tá? Ele acontece isso aqui, ó. Eu vou até dar um OK aqui, vou criar um box. E daí quando você tá trabalhando aqui, ó, você tá aqui, ó. E daí quando você passa aqui o mouse em cima, ó, ele cria essa borda aqui, tá vendo? Ó, ou seleciona e ele deixa isso aqui em highlight. Quando a cena tá cheia de coisa, fica tudo piscando na tela, eu não gosto. E também fica girando esses negócios aqui. Então eu venho aqui em Customize, Preference, a gente estava lá em Viewport e eu vou desabilitar isso, tá? Então agora não existe mais nada disso, eu passo o mouse e não está acontecendo nada. E se eu seleciono, eu sei que ele está selecionado porque eu tenho o meu pivô aqui selecionado, né? Eu não preciso ter essa borda aqui, beleza? Vamos continuar aqui. Preference, Viewport. A gente desabilitou isso aqui, tá bom? É o que a gente fez, eu vou dar um OK aqui só para deixar salvo. Continuando na parte de Viewports, você pode, tá vendo que tem um mais aqui, ó, bem no meio, bem aqui na frente, ó. Você pode clicar no botão direito aqui e vir aqui em Configure Viewports e abrir isso aqui também. O primeiro que a gente vai ter aqui, ó, é o de performance, tá? E por default, aqui no Max 2022, ele vem com esse tamanho aqui de texturas, tá? Ó. Então, uma coisa que acontece, principalmente nesse aqui, ó, Viewport Background ou Texture Maps, ele tá com 1024 e tá tudo certo. Eu acho que isso aqui é uma resolução que até dá para trabalhar. Mas eu não sei se você já precisou, por exemplo, colocar uma textura num plane, onde você precisa ver aquela textura, porque às vezes é um blueprint, uma planta baixa que pegou de um PDF, um JPEG. E você não pode deixar que aquilo fique tudo pixelizado, porque você precisa enxergar realmente, porque você precisa modelar olhando aquela imagem que está dentro do seu Max e está tudo quadriculado a textura. É porque às vezes isso aqui está embaixo, ó, Texture Maps. Significa que mesmo que você utilize uma textura 4K, 8K, ele vai utilizar na hora do render. Mas para mostrar aqui na Viewport, ele vai utilizar uma versão de 1024, e às vezes aqui tá até menor, 512 às vezes, tá? Então, se você precisar aumentar a resolução da textura que você tá vendo, você pode vir aqui, ó, de repente deixar em 2048 também, tá? 1024. Opa! Eu vou deixar aqui o que já veio por default, confira aí qual é a configuração que tá, e só para você saber que se você precisar, você pode aumentar aqui, tá? Tanto a da textura que você está usando, quanto o do BG, porque às vezes você coloca uma imagem de background e ela também está embaixo e você gostaria de ver ela melhor. Então você pode aumentar aqui quantos pixels que você quer de tamanho, beleza? Outra coisa que eu vou pedir para você fazer é o seguinte, a gente tem um layout aqui, né? Eu gosto de usar esse layout que está aqui realmente, que é esses que é dividido em 4. Mas você tem a opção aí, ó, de escolher qualquer layout que você queira. Tem gente que gosta de usar em 2 vezes, só deixa uma em perspectiva e o outro a planta ou a vista que está trabalhando, né? Eu gosto de usar as 4 e vou sempre alternando. Outra coisa que é legal aqui, ó, estatísticas, tá? Se você quiser, você pode habilitar aqui, ó, Show Estatísticas em Active View. O que é isso? Apply. Vou dar um OK e você vai ver que aparece aqui, ó, o número, deixa eu apertar o G aqui, ó, o número de polígonos, 12, o número de vértices, 8. Então, ó, quando eu deleto tudo, tá tudo zerado, né? Olha só, quando eu crio qualquer coisa, ele vai me dizendo aqui, ó, as estatísticas do que eu tenho na cena. Então é bom que às vezes você fica sabendo também o tamanho das suas cenas, quantos polígonos, quantos vértices. E quando você tá trabalhando, você sabe quantos frames por segundo. Então, às vezes tá travando e você tá vendo que tipo, poxa, tá muito lento. Então você sabe que a sua placa de vídeo, de repente, tá forçando e tal. Enfim, é mais para você ter controle da situação, do tamanho da sua cena e acompanhar as estatísticas em tempo real, beleza? Mais uma coisa que eu quero te mostrar que é o seguinte, ó. Vamos ver se isso já aconteceu com você. Você criou um ambiente, de repente, ou mesmo, vou mostrar aqui só com um cubo mesmo, tá? Eu vou converter isso aqui para polígono. Vou deletar uma dessas faces, olha só. Você acaba vendo as faces de dentro, toda preta, tá vendo? E daí eu quero te mostrar como resolver isso aqui no Viewport, tá?
na viewport. Você vai clicar aqui, ó, em Standard ou em Default Shading, tanto faz, com o botão direito. E vai aparecer isso aqui, ó, Viewport Preferences. Você vai abrir e aqui dentro você vai vir em Settings. E por default, a iluminação da viewport tá aqui, ó, Default Lights, One Default Lights, ou seja, vai vir com uma luz. E eu vou colocar como 2 luzes, como modo preferencial, tá? Eu vou fechar isso aqui e tá tudo certo, ó. Então agora isso não vai mais acontecer, não vai mais ter face preta, mesmo que seja a face interna, tá? Olha só, isso aqui também já resolve um problemão, ou pelo menos não fica vendo aquela face toda escura, tá? Então desse jeito você resolve isso. Vamos agora às configurações de Render Setup. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, quando você abre aqui, né, o F10, né? Ó, F10, ou Render Setup, ele vem por default o renderizador Arnold, né? Eu vou vir aqui embaixo, tá, ó, no Assign Render, e vou dizer o seguinte, que para produção aqui, ó, eu quero o quê? O Corona Render. Lembrando que você tem que ter o Corona Render instalado no seu Max, né? E o Material Editor, como tá com o cadeadinho aqui, ó, habilitado, que tava antes, ele já mudou para o Corona Render. Só dá uma olhada, porque às vezes esse cadeadinho tá aberto, e daí você precisa também colocar Corona aqui, tá? Ou deixa já com o cadeado, que é a melhor coisa, que já muda um, muda outro, beleza? É isso que você vai fazer aqui. Então aqui já tá Corona Render, legal. Outra coisa que você pode fazer já agora é o seguinte, ó, vir aqui na configuração na barra Common mesmo, e eu, por exemplo, na grande maioria dos meus renderings, eu começo usando uma proporção aqui, ó, de 0,8, tá? Que é uma imagem vertical, aquela do Instagram, beleza? E daí eu ligo o cadeadinho aqui, ó, e eu já deixo no aspect da imagem 0,8. Se eu apertar Shift F, já vai ficar nesse tamanho aqui, tá? Então eu já posso deixar aquele tamanho aqui dentro do Render Setup também, que daí eu não preciso mais mudar. Outra coisa que eu posso vir aqui em Scene, já mudar aqui o meu Scene Environment para Single Map branco. Eu nem vou colocar aqui nada até agora de HDRI nem nada, mas eu vou deixar só pelo menos branco para pelo menos renderizar alguma coisa quando eu ativar o interativo, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui é vir aqui no Render Elements e já adicionar os Render Elements que geralmente eu utilizo, tá? Então, por exemplo, eu gosto de usar o Reflect, o Refract, o Alpha. Eu gosto de ter também, vamos lá, o que mais temos aqui? O White Color, tá? Vamos lá, vamos por enquanto com esses 4 aqui, que sempre vou ter que salvar. Então, vou deixar eles aqui já salvos também. Legal. Quando eu ligar o interativo, olha o que vai acontecer. Legal, já vai ter alguma coisa aqui, já vai ter uma branco pelo menos, né? Mas vamos dizer que você ainda tenha uma preferência por, ao invés de deixar branco aqui, vamos dizer que a gente já vai criar inclusive um material, tá? Um material Corona aqui, ó, Color Correct. Vamos colocar um HDRI na real, né? Vou só arrastar esse meu Color Correct pra cá, em instância. Eu vou chamar aqui de HDRI, tá? Aqui no Input eu vou colocar o Corona Bitmap. Eu vou puxar um HDRI aqui, ó, dados, HDRI. Botei um HDRI aqui, ó, que ele vai estar aqui no Color Correct, né? Então, quando eu adicionar agora o preview, a gente já está vendo isso aqui. Vamos lá, eu vou fazer agora uma coisa aqui bem básica, só para a gente ter uma base aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, vou colocar um Corona Material também. Beleza, tá aplicadinho. Vamos criar aqui uma esfera, algumas. Tá? Só para a gente ver sombra, ver alguma coisa. Legal, beleza, não tem nada demais nessa cena. A única coisa é que eu coloquei um HDRI lá agora, tá? Se eu apertar Shift F, ó, já vai ficar naquela proporção. Eu vou gerar um preview aqui do render, ó, e tá aqui. Legal. E vamos dizer que, cara, eu sempre começo a iluminar minha cena com um HDRI como esse aqui, e eu posso vir aqui na pós e vamos dizer o seguinte, olha, o Highlight Compress eu tenho que aumentar aqui para 3, para não ficar aqueles estouros. Eu gosto de usar já um LUT aqui. Eu vou colocar o meu LUT preferido. De repente esse aqui, tá? Não na intensidade tão grande, vou botar aqui 0,8. Quero também já ativar o Bloom and Glare, legal? Então beleza, você pode colocar a configuração aí que você acreditar que você já usa mais ou menos, tá? Pronto, a gente já tem um start, tá? Na nossa cena. E para que eu nunca mais precise fazer isso aqui nas cenas, eu vou fazer uma outra coisa agora. Eu vou fechar isso aqui, fechar isso aqui. Eu vou também deletar o que eu tiver aqui na minha cena, tá? Vou apertar o Shift aqui. O que eu vou fazer? Vou dar zoom aqui em todos eles para começar um arquivo novo. Vou salvar esse arquivo aqui
como template, tá? Deletar ele aqui, ó, salvar ele como template, em cima do que a gente já tinha. Legal, agora ele é um arquivo chamado template, eu não tenho nada nele, mas eu tenho todas aquelas configurações que a gente colocou, dos render elements e tudo que a gente fez de configuração alterado, tá? Eu vou fazer uma outra coisa, se você gosta de trabalhar com todos os layers aqui já aparecendo, você pode deixar isso aqui, eu não quero, então eu vou também fechar o Layer Explorer, tá? O Scene Explorer, beleza, vou deixar do jeito que tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vim aqui em File, New from Template, tá? Pode salvar a imagem, tudo bem, salvar a cena. O que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui, tá? E você vai vir aqui nesse azulzinho aqui, ó, Open Template Manager, o gerenciador de templates. E eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo, ó, New, e vai aparecer esse cara aqui embaixo, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou salvar como default. Eu vou salvar ele aqui como template under, por exemplo, ok? Salvar, né? Tá aqui, ó, template under. O que eu vou fazer agora? Eu vou linkar esse template novo que eu acabei de criar com a cena que a gente tem aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, clico aqui em Scene File, eu vou vir aqui, ó, em Template, Open, beleza. E ele já carregou a minha cena. Eu vou dar um Done aqui, ó. Fechei. O que vai acontecer agora? Cada vez que eu abrir o meu Max, vem aqui, ó, File, Reset. Porque se eu der um reset aqui, é a mesma coisa que eu reiniciar tudo, né? Fechar e abrir. Você que realmente quer dar um reset? Sim. Pum. Olha só como é que ele veio. Ele já veio com os stats aqui. Ele já veio exatamente com tudo que a gente configurou. Inclusive, se eu mandar um renderzinho aqui, ó, preview, olha só o que vai acontecer. Ele já veio com aquele HDR ali de fundo, com as configurações que eu coloquei em Tone Mapping, com o LUT ativado, com o Blue and Glare, enfim, com tudo que eu configurei. Então, fazer isso vai te economizar muito tempo, porque são essas pequenas coisas que a gente tem que ficar fazendo aí várias vezes, ou em todas as cenas, ou na grande maioria das cenas, que tomam o nosso tempo. Então, dessa maneira, você viu como configurei aqui o 3D Studio Max para deixar ele prontinho para utilizar. Algumas configurações padrões que são repetitivas, você já salvou no arquivo Max, você criou um template, colocou como default, linkou ele com o seu arquivo Max e agora é só correr pro abraço. Cada vez que você abrir o seu 3D Studio Max, ele estará prontinho para você utilizar sem que fazer essas tarefinhas repetitivas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e te ajude aí na produtividade e a entender melhor esse programa que não é um bicho de 7 cabeças. Eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e também para comentar, para saber se você já utilizava essa configuração que eu te mostrei aqui, se já usava o seu próprio template ou se não usava, se vai começar a utilizar a partir de agora, beleza, gente? O vídeo de hoje foi sobre isso. Valeu, é nóis. Dali Render!